Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Henrique José de Melo. Na noite de hoje, nós vamos apresentar o tema O Necessário e o Supérfluo. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Hélio, à Cristina, à Nara, que me convidaram para estar palestrando hoje neste canal. Como eu disse, o nosso tema, o necessário e o supérfluo. Para iniciarmos esta questão do que é necessário e do que é supérfluo nas nossas vidas, eu coloquei esta imagem que vocês estão vendo 3 tipos de habitação. Uma habitação indígena, conhecida como oca, ou taba, e uma casa popular, com apenas uma janela e uma porta, e uma belíssima construção, uma mansão. Vocês podem ver que na frente da mansão existe algumas pessoas, provavelmente empregados que trabalham para o dono. E aí vem a pergunta: o que é necessário, o que é realmente necessário para o ser humano? Será possível que nós estaríamos cometendo excessos se tivermos condição de morar numa mansão como essa, ao invés de numa casa popular? Qual seria o erro? Qual é a visão da doutrina espírita a este respeito? Para esta pergunta, o que é realmente necessário ao ser humano, em todos os sentidos, não só da habitação, mas de todas as nossas necessidades, nós vamos buscar o Livro dos Espíritos para vermos o limite entre o necessário e o supérfluo. Livro dos Espíritos, questão 717. Essa questão 717 está na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. E também a questão 715 a 716 tratam do mesmo assunto. Mas, nesta 717, nós temos a seguinte resposta dos Espíritos para esta questão do limite, do que é supérfluo, do que é além do necessário às nossas vidas. Dizem assim os Espíritos: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Veja que eu destaco a palavra absoluto. Se não tem nada de absoluto, é difícil de responder a nossa primeira pergunta se estaríamos cometendo excesso em morar numa mansão como aquela que eu apresentei na primeira imagem. Ou se nós deveríamos todos morar numa casa popular. Se não há nada de absoluto entre esse limite e o supérfluo, como determinar esse limite? Este o objetivo do nosso estudo da noite de hoje. Continuemos com o Livro dos Espíritos. Ele diz assim: a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. E ainda termina assim: tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Percebem que os espíritos não deram uma resposta absoluta a esta questão? Se deveríamos todos ainda continuar morando numa oca indígena, ou numa casinha simples popular, ou numa casa melhor, num apartamento, ou até mesmo numa mansão com
enormes jardins. A questão fundamental não é esta. Não é a natureza dos bens que possuímos, mas sim o que fazemos aonde estivermos morando. Como nos comportamos com aqueles que moram conosco, seja na oca indígena, na casa popular ou na mansão. O limite entre o que nos é necessário e o que nos é supérfluo deverá ser regrado pela razão. Esta razão, a nossa faculdade de pensar, é que vai determinar se nós precisamos de mais ou não recursos materiais para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então, a questão não é de determinar absolutamente o que na nossa vida material se torna supérfluo ou necessário, mas sim qual é o objetivo da nossa vida, qual é a nossa razão de viver. E aí, aonde estivermos vivendo, com as coisas materiais que estivermos utilizando, o que estaremos produzindo de espiritual. E o que nós produzimos de espiritual está nas nossas relações sociais, nas nossas relações com aqueles que vivem e convivem conosco. Então, meus queridos amigos, a nossa civilização, ela criou muitos e muitos, ou muitas e muitas necessidades. Por exemplo, como não tem nada de absoluto, como diz aqui, nós hoje não conseguimos viver executando o objetivo da nossa vida, que é nos tornarmos úteis à sociedade, nos tornarmos úteis ao nosso próximo em tudo que estivermos fazendo, seja dentro do nosso lar, seja na casa espírita ou no trabalho, ou na escola. O que estivermos fazendo, nós estaremos utilizando das coisas do mundo. E a nossa civilização, hoje, na modernidade, exige de nós diversas coisas que devemos possuir para executar esta tarefa de ser útil ao nosso semelhante. Por isso, hoje nós não vivemos sem a internet. Senão, não estaríamos aqui conversando, falando, refletindo sobre este ponto tão importante na nossa vida. O limite do uso das coisas materiais entre o necessário e o supérfluo. Além da internet, nós precisamos de todos aqueles hardwares, celular, computador e outros, dentro da nossa casa, para que a nossa função no mundo moderno seja executada. Vamos, então, passar a entender que essa relatividade de ter e possuir é secundária nas nossas vidas. O principal é o que estamos fazendo das coisas que possuímos. Se as coisas que possuímos são a razão da nossa vida, ou se elas são coisas que nos servem para atingirmos a razão da nossa vida, que não é material. Como a razão vai regrar este limite entre o necessário e o supérfluo? Vimos que o mais importante não é o que nós possuímos, mas o que fazemos das coisas que possuímos, para cumprir o nosso objetivo da nossa vida, ter uma razão de ser e uma razão útil ao nosso semelhante e a nós mesmos. A razão útil a nós mesmos é a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral. E a razão útil ao nosso semelhante é, de alguma forma, estarmos contribuindo para que ele também tenha
alcance do objetivo maior da vida aqui na Terra, que é intelectualizarmos o nosso ser e espiritualizarmos a nossa alma. Então, como que a nossa razão, a nossa inteligência vai conseguir fazer as regras do uso e do limite desse necessário e desse supérfluo? Esta resposta também está na questão 717 do Livro dos Espíritos que nós vimos. E diz assim: a razão regrará o limite entre o necessário e o supérfluo, desenvolvendo o senso moral, desenvolvendo o sentimento de caridade. Então, meus amigos, não importa se nós temos o melhor emprego, a melhor profissão, ou a mais simples das profissões, ou o mais simples dos empregos, a mais simples casa, ou a mais luxuosa casa. O que importa é se aonde estivermos vivendo e com os bens materiais que estivermos utilizando, o nosso senso moral esteja sendo desenvolvido a cada dia, a cada experiência, a cada amanhecer do dia e a cada anoitecer. Se ao final do dia, quando a nossa cabeça vai ao travesseiro buscando o repouso, nós fizermos o balanço que nos sugere Santo Agostinho das atividades do dia e percebermos que as experiências que tivemos, ou no meio material da pobreza, ou no meio material da riqueza, nos fez crescer moralmente, desenvolveu um pouco mais o nosso senso de caridade para com o nosso próximo, não só caridade material, mas principalmente a caridade moral, que não perde oportunidade de servir, de ser amigo, de ser fraterno, de saber escutar, de saber ouvir, não é? Porque há uma diferença entre escutar e ouvir. Quando você ouve, é além de escutar o som das palavras. Quando você ouve, você está dando atenção àquilo que alguém lhe fala. Você está ponderando dentro de si a sua fala, os seus argumentos, os seus pedidos, os seus desejos. E aí você está internalizando o que o outro te emite. Você, sinceramente, ouvindo assim, é capaz de manifestar a ele toda a bondade que você tem dentro do seu coração. Então, esta é a caridade moral, a caridade que se interessa pelo outro em todas as circunstâncias da vida. A caridade que percebe no olhar das pessoas a inquietude, a angústia, e de forma muito sutil, respeitosa e amiga, consegue tirar daquele coração o que lhe está lhe perturbando, o que lhe está lhe afligindo, e se torna todo ouvidos para suas queixas e o ajuda simplesmente quando ele desabafa. Então, meus queridos amigos, a nossa razão vai nos dar esse limite, seja onde estivermos, na atividade física que estivermos, e na circunstância material que estivermos. A razão vai dar este limite para que nós possamos enxergar o essencial a ser realizado naquela hora. Então, como nós estamos vendo aqui, a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Voltando à pergunta inicial,
Qual é a casa que deveríamos estar morando para não estarmos cometendo, vamos dizer assim, o pecado de possuir supérfluo? Não tem resposta. Não importa a casa. O que importa é se o seu senso moral está sendo desenvolvido com aquilo de material que Deus lhe emprestou. Porque a qualquer momento, após o nosso desencarne, nós deixaremos tudo aqui. Vamos utilizar bem em prol do nosso progresso e em prol do progresso do nosso semelhante. Mas não vamos fazer do foco da nossa vida o possuir pelo possuir cada vez mais. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Então, o mal não está em utilizar das coisas do mundo, está em provocar privações aos outros, utilizando dessas coisas do mundo, ou com procedimentos não ilícitos. Vamos agora buscar uma contribuição, além da doutrina espírita, nesse filósofo Sêneca. Sêneca viveu contemporâneo a Jesus Cristo. Nasceu no ano 4 antes de Cristo e viveu até o ano 65 depois de Cristo. Viveu 69 anos. Sêneca era de família riquíssima. Nunca teve problema financeiro na sua vida. Inteligentíssimo, adorava escrever, filosofava como ninguém. E deixou para nós uma contribuição imensa nesta questão de como viver na relação com as posses materiais, nesse limite entre o necessário e o supérfluo. Sêneca, apesar de contemporâneo de Jesus Cristo, não conviveu com ele. Não, historicamente, não tem registro disso. Mas dizem que Sêneca chegou a confabular com Paulo, quando Paulo já estava no seu trabalho de divulgação da doutrina do Cristo. Sêneca trocou algumas ideias com Paulo. Vamos então ver a filosofia de Sêneca. Só quero dizer, para realçar bastante a posição desse homem, desse filósofo, que ele se tornou senador do Império Romano, conselheiro dos imperadores. Só que os seus conselhos não eram nada de acordo com a filosofia que imperava no Império Romano de cada vez mais dominar, escravizar, explorar o seu semelhante. Ao contrário, a filosofia de Sêneca era a base, ou era baseada nos pensamentos do Cristo, apesar de não tê-lo conhecido, não ter convivido com o Cristo. Vamos então ao primeiro pensamento de Sêneca. Pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Então, voltemos na nossa mente àquelas 3 casas da imagem inicial da nossa palestra de hoje. Você poderá estar vivendo na primeira oca indígena, ou na casa popular, ou na mansão, que dizer se você é pobre ou não, segundo Sêneca, não é baseado naquilo que você tem, mas naquilo que você anseia. E isto certifica o que na resposta da questão 717 do Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram. O limite entre o necessário e o supérfluo será dado pela razão de cada um,
que vai regrar o que ele faz da sua vida. Se eu estou na casa popular, infeliz e ansiando, e por mais e por mais e por mais, e todas as atividades da minha vida são todas voltadas para adquirir e adquirir posse material, consiga eu ou não, e com isto eu esqueço das minhas relações sociais, não privilegio a minha relação afetiva com aqueles que estão à minha volta, no trabalho, no lar, ou na escola, em qualquer lugar, eu sou um homem pobre. E se eu estiver na mansão, com o mesmo sentimento de possuir, possuir, possuir cada vez mais, eu estou no caminho enganoso da nossa vida. Sêneca continua dizendo, qual é o limite, então, adequado para a riqueza? Já que ser pobre não é pelo que você possui. Você pode estar na mansão e ser pobre. Pobre de espírito. Qual é o limite, então? Sêneca responde, é primeiro ter o que é necessário e segundo, ter o que é suficiente. Mais uma vez, vai caber à razão de cada um determinar para si o que é necessário, o que é suficiente. Meu tio, que já desencarnou, Wilton Bandeira de Mello, ele dizia assim, olha, me dê o que comer e me deixe dinheiro para eu comprar livros. Eu não preciso de mais nada. Não põe limite nos livros que eu queira ler, que eu queira comprar, que não me falte dinheiro para isto. Agora, o resto, eu me satisfaço com pouco. Veja, então, que este limite depende da razão e do sentimento de cada um, dos valores que cada um tem na sua vida. Continuemos aqui. Necessidades básicas do cidadão, segundo a sociologia atual. Alimentação, é óbvio. Segundo, moradia, seja ela qual for. Nós não estamos querendo dizer que as pessoas devam parar de lutar pela conquista dos bens materiais. Não. Só que isso não pode ser o único foco da nossa vida. Nós precisamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Estar buscando melhorar o nosso senso moral, o nosso senso de caridade, enquanto trabalhamos para o sustento da nossa alimentação e a melhoria das nossas casas. Saúde também é uma necessidade básica de todo cidadão. Ter um bom sistema de saúde, poder recorrer aos recursos da medicina de forma, vamos dizer assim, mínima possível. Também a educação passa a ser uma necessidade básica do cidadão, mas percebe que alimentação, saúde e moradia são necessidades básicas a nível material. Essa outra necessidade, a educação, já é uma necessidade a nível moral, psicológico. Muitas pessoas que não têm satisfeitas essas primeiras três necessidades de alimentação, saúde e moradia, que ainda passam falta desses recursos, não conseguem abrir a sua mente para esta necessidade da melhoria intelectual e moral através do estudo. Nós vamos ver isso daqui a pouco na teoria de Abraham Maslow. Outra necessidade do nosso mundo moderno, certificando mais uma vez a resposta dos espíritos na questão 717. A civilização impõe ao homem necessidades, que hoje para nós já é básica. Quem mora numa cidade grande não vive sem um transporte adequado.
Qual é o nível do transporte que você usa? É igual a esse que eu coloquei na imagem? Ou é o seu carro próprio? Ou é seu helicóptero? Não importa, meus queridos amigos. Não passemos os nossos dias invejando aqueles que usam um transporte melhor do que o nosso, fazendo da nossa vida nós mesmos, por essa insistência do pensamento que não somos felizes porque ainda não temos o nosso carro próprio, ou o nosso helicóptero, ou qualquer coisa desse sentido. Porque o que importa não é como nós nos transportamos, é o que fazemos ao ser transportados, é o que falamos, é o que sentimos, é o que levamos ao nosso semelhante. Isso é que vai trazer para nós felicidade após a perda desse corpo material. Se nós focarmos nisto, o nosso limite entre o necessário e o supérfluo vai chegar num ponto tal que nós não vamos nos importar com aquelas situações em que as coisas materiais da nossa vida, a nossa situação material caem. É prova para aqueles que estão acostumados a viver no conforto, terem que, de repente, viver com menos conforto. É prova para aquele que só vê neste conforto material o objetivo da sua vida. Mas aquele que se utiliza desse conforto, mas é capaz de viver com menos, e quando a vida lhe exige que viva com menos, o seu foco continua nas coisas morais e espirituais, no que é mais importante, ele não sente a perda. Para terminar, necessidades básicas do cidadão, hoje o esporte e o lazer são consideradas necessidades básicas do cidadão. Mas, meus queridos amigos, aqueles que não têm satisfeitas as primeiras necessidades básicas não conseguem tranquilidade e paz para se divertirem, para terem prazer em fazer um passeio e observar a natureza, a beleza das flores, do canto de um pássaro, numa simples caminhada. Quando você caminha, onde você caminha, fazendo o seu esporte, o seu exercício e, ao mesmo tempo, o seu lazer, o que você observa? O lixo que jogaram no chão e fica criticando mentalmente o tempo todo as pessoas que jogaram o lixo no chão, ou o pássaro que pousou perto de você e você nem percebeu que ele cantava. Então a gente percebe que não é as coisas materiais que dão a nós a felicidade, mas o nosso estado íntimo, como a nossa alma se comporta diante das coisas do mundo. Visto essas necessidades básicas, nós vamos trazer uma contribuição para certificar que a resposta da questão 717 do Livro dos Espíritos nos fala, de um modo geral, sobre todo esse limite da necessidade entre o supérfluo e o necessário, a contribuição de Abraham Maslow. Abraham Maslow foi psicólogo norte-americano e ele foi conhecidíssimo, é conhecido pela teoria da motivação humana. E ele criou uma hierarquia das necessidades do ser humano. Vamos ver quais são, segundo Maslow, essas necessidades. Está aí. Ele colocou em pirâmide. Por quê? Porque as necessidades básicas são as que primeiro precisam ser satisfeitas. Olha pela figura. Você precisa de ter aonde repousar a sua cabeça, você precisa de alimentação, de acordo com a sociologia moderna. Mas você não pode repousar a sua cabeça de uma forma satisfatória na rua, apesar de muitos dos nossos irmãos morarem e dormirem na rua.
é preciso, num segundo plano, para satisfazer as nossas necessidades básicas, segurança. E a segurança é representada hoje na Terra pelo local privado da sua moradia. Aonde você entra, só entra as pessoas que você autoriza, aonde você fica à vontade para poder satisfazer, segundo Maslow, as outras necessidades do ser humano, que subindo a pirâmide são as necessidades sociais, as necessidades da relação com o próximo, amizade, amor, fraternidade, solidariedade. Essas são necessidades do ser humano, segundo o psicólogo Abraham Maslow. Porque sem isso, o homem não se satisfaz. Se você parar apenas em satisfazer as necessidades da comida e do repouso e da segurança da sua casa, e não conseguir subir um degrau da pirâmide para também trazer à sua vida a satisfação das necessidades do seu coração, você não encontrará felicidade. E aí eu pergunto, quantos minutos da sua vida você gasta cuidando das necessidades básicas da alimentação, do sono e da moradia? Gasta pensando, planejando e trabalhando. E às vezes em detrimento das suas relações sociais de amizade, de fraternidade, de amor. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Meus queridos amigos, nós não precisamos reservar tempo para amar. Nós temos que amar enquanto trabalhamos para ganhar o sustento da alimentação e para melhorar a nossa casa. Porque nós não vivemos sozinhos, aonde nós estamos, há pessoas ao nosso lado. E essas pessoas têm as mesmas necessidades que nós. Precisamos, então, segundo Maslow, também focar os esforços da nossa vida para satisfazer a essas necessidades do meio da pirâmide, as necessidades sociais. Aí, então, tendo satisfeita essas necessidades, ou elas estando se desenvolvendo de uma forma bem agradável, a nossa autoestima vai melhorar. Nós nos consideraremos pessoas felizes. Mas se nós nos considerarmos pessoas felizes pelo que possuímos, é frágil esta base. Ela vai ruir, porque a vida é cheia de altos e baixos com relação à posse das coisas materiais. Vocês conhecem aquelas pessoas que quando te encontram e não te veem há muito tempo, quanto tempo, que saudade, olha, esse ano eu troquei o meu carro, vem cá para você ver o meu carro novo. E aí, nossa, mas você ainda mora neste apartamento? Não, eu já melhorei há muito tempo. Você percebe, pela conversa das pessoas, que os valores da sua vida estão na base de Maslow, ainda nas necessidades básicas, e ele não consegue progredir para as necessidades psicológicas do sentimento. E a sua autorrealização, então, fica igual nessa figurinha. Ele só se autorrealiza com prêmios da sua vaidade e com posses materiais. E aí, meus queridos amigos, se ele pulou o degrau das relações sociais, da amizade, do amor, e a sua autoestima está baseada só no que ele possui, pode ter certeza que quando chegar à terceira idade, a última idade, que é normalmente acompanhada de provas difíceis da saúde física,
ele vai tentar se apegar às coisas materiais para lhe dar sustentação emocional e vai se ver sozinho na vida. Porque a nossa sociedade ainda não sabe respeitar o idoso, ainda não sabe valorizar, ainda não sabe buscar as suas experiências de vida para que ele nos mostre o que ele conquistou. E tomara que eles, todos os idosos, conquistem essa realização espiritual e não apenas a material, como está nessa pirâmide de Maslow. Tem outra aqui, formação dessa pirâmide de Maslow, que coloca como necessidades básicas aquelas duas que nós falamos. E só para dizer que essa necessidade psicológica está justamente nas nossas necessidades de relacionamento com o outro. E a proposta da doutrina espírita é que essa autorrealização possa se fazer não com um pacotinho de dinheiro na mão e um troféu na outra, como está na imagem anterior, mas sim essa autorrealização possa ter nas nossas mãos as nossas obras de apoio ao nosso semelhante. Quando nós falamos de obras de apoio ao nosso semelhante, é a qualidade das amizades que nós estamos construindo, das nossas relações afetivas. Se elas ainda estão estreitas, fechadas no círculo da família carnal, que consigamos ampliá-la para além do círculo da nossa família carnal, que vive sobre o mesmo teto, para que possamos valorizar a todos e mostrar a todo mundo qual foi o produto da nossa vida, utilizando dos recursos que Deus nos emprestou materialmente, sem questionar se é supérfluo ou se é necessário utilizar todos esses recursos para que as nossas necessidades psicológicas possam ser satisfeitas. E ninguém satisfaz as necessidades psicológicas sozinho, de forma egoística. Somente doando de si na relação do dia a dia. Por isso, esta é a proposta do Espiritismo. Desenvolver o senso moral, como diz a questão 717. O Espiritismo, desenvolvendo o senso moral nas pessoas, propõe à humanidade mudar o sentido das suas relações sociais e espiritualizar suas realizações. Quando você estiver com seus amigos numa rodinha de um bate-papo, passe a prestar atenção no que as pessoas estão contando, quais são os casos que estão falando. E, nesses casos, nessas histórias, de si mesmo ou dos outros, o que será que elas estão valorizando? Apenas o que possuem materialmente? Ou estão ampliando a sua capacidade de amar? Então, meus queridos amigos, esta lição da noite de hoje vem nos mostrar exatamente que não importa o que possuímos, mas o que fazemos com o que possuímos. Para terminar, então, eu trago a contribuição de alguns outros pensadores. Esse é um filósofo, Averroes. Ele diz: nada é supérfluo na natureza e nas nossas vidas. Quando ele diz que nada é supérfluo na natureza, ele concorda com Nicolau Copérnico, cientista. A sabedoria da natureza é tal que não produz nada de supérfluo ou inútil. E aí, nós voltamos a nos perguntar, cada um com a sua razão, a regrar a sua vida, a botar o limite entre o necessário e o supérfluo. O que nós estamos produzindo na nossa vida
coisas inúteis ou coisas úteis à nossa evolução moral e intelectual e à do nosso semelhante. Se nós tivermos com a razão bem afinizada com a sabedoria da natureza, nós não produziremos nada de inútil. E nesse sentido, eu quero lembrar, esses minutinhos que nos faltam, do exemplo de um homem maravilhoso que eu conheci em 1989, quando visitei a cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro. Na cidade de Sacramento, eu visitei uma creche que era dirigida por uma instituição espírita. Essa creche se chamava Creche Eurípides Barçanufo. Esse é um dos motivos pelos quais nós começamos a gostar da vida, do exemplo, da história de Eurípides Barçanufo. E, em conjunto com alguns amigos aqui de Guarapari, nós fundamos a Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. Mas essa creche em Sacramento, com o nome de Eurípides Barçanufo, era sustentada por uma fábrica de sapatos. Essa fábrica de sapatos é na cidade de Sacramento mesmo. Sacramento é uma cidade do interior, uma cidade pequena, próxima a Uberaba. Essa fábrica fabricava 700 pares de sapato por dia, naquela época, em 89. E ela sustentava todas as despesas daquela creche, que era para crianças carentes de Sacramento. Ninguém pagava nada. Não tinha verbas do governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Apenas o dono daquela fábrica tirava do lucro da fábrica o sustento para manter a creche. Muito bem. Isso já era extraordinário para nós. Sabemos que existia alguém com esse senso de caridade e senso moral, como diz a questão 717 do Livro dos Espíritos, que nos fala do limite do necessário e do supérfluo. E, para surpresa nossa, o homem dono desta fábrica estava visitando aquela creche naquele dia. E eu me deparei com ele no corredor. E ele, então, quando nos viu e percebeu que nós éramos visitantes, de uma forma solícita, amiga, de uma forma que nos encantou, se dirigiu ao nosso grupo e falou assim: estão gostando da nossa obra aqui? Eu falei: sim, maravilhosa. Vocês precisam conhecer as nossas obras na cidade de Franca, aqui no estado vizinho de São Paulo, perto da divisa do Triângulo Mineiro, 100 quilômetros daqui. Lá vocês vão se encantar, porque lá não é apenas creche. Lá é creche, ensino fundamental, ensino médio, faculdade e observatório astronômico. O meu queixo caiu. Aí eu quis perguntar como era mantido tudo aquilo. Ele não nos deixou, apenas nos deu o cartão com o seu telefone, seu endereço, e disse assim: quando vocês forem a Franca conhecer a nossa obra, não vão para o hotel, me liga, fiquem na minha casa. Eu espantei, botei o cartãozinho no bolso, ele se despediu de uma forma assim apressada, porque parecia que estava para resolver muitas coisas. E aí nós fomos conversar com a diretora dessa creche. Ela disse assim: vocês tiveram o prazer de conhecer Tomás Antônio Novelino. Quem é esse? Tomás Antônio Novelino
foi aluno e discípulo de Eurípides Barçanufo, que teve o colégio Allan Kardec fundado na cidade de Sacramento no ano de 1905. E ele lecionou nesse colégio até 1917, quando ele faleceu. Esse homem tinha 80 e poucos anos de idade, quando nós nos deparamos com ele no corredor. Uma vitalidade, uma força, um amor que transbordava pelas pessoas. Ele nunca tinha nos visto e nos convidou para ficar na sua casa, para conhecer aquilo que era o maior orgulho da sua vida, a sua obra social. Aí, a diretora da creche nos disse, olha, esse é um dos homens mais ricos de Franca. As fábricas de sapato dele em Franca não são pequenas como essa de Sacramento, de 700 pares por dia. Lá são 5.000 pares por dia que ele fabrica. Ele é médico, ainda exerce a medicina, viaja 3 meses por ano para os Estados Unidos para participar dos congressos médicos e lá ainda negocia os contratos de produção de tênis e sapato para as marcas americanas, que são feitos em Franca e aqui em Sacramento. A casa de Tomás Antônio Novelino não era uma oca indígena, não era uma casa popular, era uma mansão com jardins verdes exuberantes. Mas ele vivia nesta casa, produzindo para o seu semelhante o que há de melhor no seu coração. Segundo Sêneca, ele não era pobre e nem rico, porque ele não ansiava mais para si, ele ansiava mais para o seu semelhante. Meus queridos amigos, nós estamos aqui emocionados. Por essa doutrina espírita ser capaz de nos dar essa noção de que não importa aonde estamos e o que temos, mas o que estamos produzindo de bom para nós e para o nosso semelhante. Como disse Nicolau Copérnico, que nós possamos fazer como a natureza, produzir apenas o que é útil ao nosso semelhante, utilizando de todos os recursos materiais que a vida nos empresta. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco hoje e sempre. Agradeço imensamente ao Centro Espírita Henrique José de Melo por essa oportunidade de reflexão. Que continuemos a buscar no estudo da doutrina espírita, de todos os filósofos, de todos aqueles missionários do Cristo que em todas as religiões nasceram, que deixaram a sua contribuição para que o pensamento humano possa evoluir e tornar a nossa terra a terra prometida do terceiro milênio. Não importa o estágio em que estivermos, o país ou a região do mundo, a religião que estivermos professando, todas elas têm o princípio da fraternidade,
e do amor. Umas, como a nossa doutrina espírita, esclarece mais profundamente, com auxílio de uma robusta filosofia e de uma ciência sempre, cada vez mais, nos provando as verdades eternas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado a todos que nos deram essa oportunidade. Um grande abraço e até a próxima. Queridos irmãos, neste momento, com os nossos pensamentos elevados, pedimos a Jesus o amparo para todos nós aqui no planeta, que possamos auxiliar a cada irmão em nossa caminhada evolutiva. E aquele que se encontra desiludido, magoado com os desafios da existência corporal, que possa encontrar no Evangelho de Jesus o bálsamo para a sua vida. Se está angustiado, está diante de problemas e sofrimentos que assinalam a sua marcha evolutiva, que possa encontrar nas bem-aventuranças a sinfonia musical para o seu coração. E neste momento, que possamos receber do alto as bênçãos que nos fortalecem, essas energias espirituais que agora penetram todo o nosso corpo, físico, espiritual e mental, trabalhando cada órgão necessitado, que possamos, através dessas energias, sentirmos agora mais leves, renovados em Jesus, buscando no seu Evangelho o fortalecimento para os nossos embates do dia a dia. E assim, certo de que os amigos espirituais estão conosco, nos auxiliando, nós agradecemos ao Pai Celestial pela oportunidade bendita de estarmos aqui na Terra, neste momento ímpar, para podermos trabalhar também na seara do Cristo, mesmo com as nossas imperfeições, que possamos fazer a nossa parte. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada aos amigos espirituais e a Deus, nosso Pai misericordioso. Que assim seja. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos.
Quando as sombras do mundo insistirem em anuviar teu coração, renova-te em Jesus. Que Ele nos ampare e abençoe hoje e sempre. Obrigado, Soninha. Obrigado, Ironil. Obrigado a todos. Boa Até a noite. próxima. Até a Boa noite. próxima.